E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e eu estou aqui na Adega Ninja em um dos meus negócios. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, podem ver que eu não estou mostrando nenhuma bebida, nada de reposição. Só que é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai explorar como abrir um negócio em 2024, sendo que a gente já está em abril. Então algumas dicas que eu quero dar pra vocês, que eu queria ter recebido quando a gente começou o nosso negócio, né? Principalmente a adega e os outros negócios que a gente foi aprendendo com a experiência da adega, tá bom? Nesse vídeo eu vou passar 5 etapas fundamentais pra gente explorar nesse vídeo e aprofundar cada vez mais, beleza? A primeira etapa, com certeza, para a gente fazer um negócio em 2024 com uma crescente muito grande, com certeza é o medo. Como assim o medo? A gente tem um medo como obstáculo para fazer um negócio em 2024, em 2025, 2026, em qualquer ano, mas a principal dica que eu vou dar aqui é enfrentar esse medo. Como a gente vai enfrentar esse medo? Eu anotei aqui algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês no vídeo. A primeira delas é reconhecer e compreender o medo. Como assim, Giovana? Com certeza a gente sabe que o medo é uma coisa natural. A gente tem medo pra fazer tudo. Tudo nessa vida a gente vai ter medo. Não adianta. Abrir um negócio com certeza não vai ser diferente. Então realmente a gente tem que compreender o porquê que a gente tem esse medo. Se é, eu não tenho muito dinheiro para começar e eu queria começar, eu tenho medo de perder tudo. Então a gente tem que entender o que se relaciona a esse medo. Um outro ponto legal sobre o medo é o reframe do medo como oportunidade. Eu vou usar um exemplo com a adega aqui, tá? Como que foi? A gente tinha muito medo. A gente começou numa garagem da casa da Thaís e com certeza quando a gente começou a juntar um dinheiro para alugar um lugar, um ponto comercial de fato, a gente teve muito medo. Muitas coisas passaram na nossa cabeça, mas a gente observou esse medo, a gente reformulou esse medo como oportunidade. Então, o que era medo de alugar um ponto comercial se tornou uma oportunidade para a gente crescer. E hoje, não é à toa que já estamos no nosso segundo ponto e com certeza que é onde a gente está mais evoluindo. Que também foi um outro medo que a gente teve. A gente foi de um ponto comercial, primeiro, na verdade, a gente foi de uma garagem que a gente não pagava aluguel. Aí a gente foi para um ponto comercial que a gente começou a pagar aluguel e agora a gente está em outro ponto comercial que a gente está pagando o dobro do aluguel. Então, com certeza, o medo é uma oportunidade. Ele só é disfarçado do medo, porque a gente tem medo de fazer tudo nessa vida, né? A segunda etapa para a gente conseguir fazer um negócio lucrativo em 2024, com certeza é escolher o ramo certo. Como assim, Giovana, escolher o ramo certo? Eu não tô nem falando do que você mais gosta. Também, né? Não dá pra gente começar num negócio, um primeiro negócio, e você não gostar do que você faz. Com certeza você tem que gostar do que você faz, mas principalmente observar oportunidades. Então, às vezes, não é o que você mais gosta de fazer, mas é o que tá dando mais dinheiro no momento e é o que você sabe fazer, muitas das vezes. Então, com certeza, esse é o segundo ponto importante. Eu anotei algumas coisas legais aqui pra falar pra vocês, em relação ao ramo. Autoconhecimento e paixão, então, um dos pontos legais pra gente escolher um ramo. Pesquisa de mercado e demanda. Então, não adianta você gostar do ramo que você escolheu se ele não tem demanda. Então, com certeza, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Como assim, Giovana? Você fez pesquisa de mercado? Eu não fiz pesquisa de mercado, mas eu entendi a necessidade daquele momento. Naquele momento que a gente estava abrindo a adega, com certeza não tinha tantas adegas, tinha já, mas especificamente na região onde a gente iniciou nossas atividades, não tinha muito, então a gente começou a ser uma referência. A gente também precisa fazer uma avaliação de sustentabilidade e viabilidade. A gente abriu no começo numa garagem, que era uma rua não tão movimentada. Só que a gente entendeu que por perto não tinha nenhum outro lugar que vendia bebida. Então, com certeza, a gente não fez estudo. Óbvio que se a gente tivesse uma lista dessa aqui que eu tô passando pra vocês, a gente com certeza teria errado menos. E feito esses estudos, pesquisa, demanda e tal, é claro que a gente não depende disso daqui para começar, tá? Isso aqui são dicas, que se você seguir essas dicas, obviamente, a sua margem de falha talvez seja menos, a gente não sabe. Mas essa realmente é uma das dicas que eu quero passar para vocês. Eu queria ter feito tudo que tava nessa lista, mas no começo a gente não tem experiência para isso, eu não via vídeos de pessoas que tinham experiência. Então, com certeza, foi um aprendizado que a gente teve. A gente agora, para qualquer negócio que a gente faz, a gente estuda sobre aquilo, a gente, enfim,
faz bastante pesquisa, principalmente para não perder dinheiro, né, gente? Porque quando a gente não tem muito, a gente tem que realmente estudar sobre aquilo que a gente quer fazer. Flexibilidade e adaptação. A gente tem que entender que às vezes o que tá dando certo hoje não vai dar certo amanhã, e o que deu certo há 30 anos atrás não está dando mais certo hoje. Então não adianta você querer abrir uma coisa que não tem muita demanda se você não entender que antes estava dando certo, mas agora não tá dando mais, tá bom? Um outro ponto, quando a gente escolhe um ramo, com certeza é o teste e a validação do negócio, tá? Eu acho que assim, principalmente quando a gente não tem muito dinheiro para investir e também quando a gente tem, pra gente não deslizar, fazendo coisas que não dão certo, a gente precisa fazer um teste. Então, antes da gente começar de fato a adega, a gente começou a vender produtos de tabacaria e narguilé. Então, foi uma validação ali na hora, a gente estava entendendo o que as pessoas precisavam naquele lugar, pois aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, toda a adega tem coisas de tabacaria e narguilé. Então, a gente começou por essas coisas que a gente sabia que era mais fácil de vender. Por que é mais fácil de vender aqui em São Paulo? Porque praticamente quase todo mundo fuma narguilé. Não quase todo mundo, mas assim, uma forma genérica. Todo mundo que bebe ali geralmente fuma narguilé, fuma tabaco. Então a gente começou nesse âmbito, tá bom? Então a gente testou antes. Uma vez que a gente testou, a gente comprou coisas de tabacaria e narguilé e depois a gente começou a comprar as bebidas e abrir de fato na garagem, tá bom? Esses pontos que eu falei pra vocês vão ajudar vocês a escolher o ramo certo, né? Obviamente que às vezes não é só porque você gosta do ramo que você tem que escolher, e sim viabilizar todo o negócio, tá bom? Outra etapa pra gente abrir um negócio de sucesso em 2024, com certeza é um planejamento. Então, uma vez que você superou o medo, tomou coragem para realmente abrir um negócio, você pensou num ramo bom que você acha que vai render para você, agora você tem que fazer um planejamento desse negócio, obviamente. Como assim um planejamento, Giovana? Você fez um planejamento? Eu fiz e não fiz um planejamento. Como assim? Eu acredito que um planejamento realmente bom, ele seja específico, ele seja com todas as etapas, ele seja muito abrangente, tá? A gente fez um planejamento muito genérico. Como assim? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, fazer isso, aquilo. Então, a gente não escreveu de fato, a gente não fez um planejamento muito elaborado. É uma dica também pra você que não gosta de fazer essas coisas. Mas também uma outra dica que eu dou, mesmo não gostando, faça. O pouco do planejamento que você fizer já vai fazer uma mega diferença, principalmente para te dar um norte do que você precisa fazer. E depois que você fez essa coisa, o que depois você precisa fazer? Então, como fazer um planejamento bom? Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou ler aqui para vocês. Definição de objetivos claros, então você tem que ter em mente exatamente o que você quer a longo prazo. Análise de mercado e pesquisa de público-alvo, então você tem que entender qual é a demanda daquela região ou de um negócio online, tanto faz. Planejamento de marketing e vendas, então para tudo que a gente vai fazer em relação a negócios, existe marketing, tá, gente? Que é um ponto muito crucial para o negócio dar certo. Plano financeiro e orçamento, obviamente. Quando você tem pouco, esse planejamento tem que ser muito específico. E quando você tem muito, não deixa de ser a mesma coisa, tá? Então, não adianta, eu tenho 100 mil reais para investir no negócio, só que você não faz um planejamento de orçamento e acaba se ferrando, comprando coisas que não deveria, não é no momento, e acaba queimando caixa. Avaliação de riscos e planos de contingência. O que é isso? Eu não sabia disso também quando eu comecei. Até porque tudo que eu tô falando aqui, você não precisa de fato fazer para começar um negócio, mas é importante. Uma avaliação de riscos, com certeza, é o que você pode perder se der errado. E o que você vai fazer se der errado. Você precisa planejar algo se der errado. Mas eu não quero pensar se der errado, porque vai dar certo. Vai dar certo, mas você precisa sim fazer um planejamento sobre isso, tá? E em relação a um plano de contingência, é um antes, né? Então, eu não quero pensar no se der errado, mas você deve então pensar crucialmente no que fazer para não dar errado. Então você precisa entender e fazer um planejamento do que você precisa fazer para não dar errado. Então, óbvio que um ou outro você tem que fazer e, se possível, os dois, tá bom? Uma outra etapa, a nossa quarta etapa de como fazer um negócio de sucesso em 2024, com certeza, gente, é a ação. Não adianta você fazer os passos anteriores e não agir. Obviamente, esse é o segredo do negócio, tá? Então, se você quiser fazer
você não quiser fazer nada do que tá nesse vídeo, mas agir, com certeza você vai ter um negócio de sucesso. Até porque a essência do negócio às vezes não tá no antes, e sim no agir e no depois. Como assim no depois? É a nossa próxima etapa aqui do vídeo, tá? Persistência e consistência. Caramba, eu não fiz um planejamento, eu não escolhi o ramo certo pra mim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Porém, eu comecei e eu persisti e tive uma consistência. Então, com certeza, isso vai fazer o seu negócio crescer muito. É claro, tomando as iniciativas certas, as decisões certas. Eu anotei uma frase muito legal aqui pra gente falar, que eu pesquisei, né, óbvio. Na jornada do empreendedorismo, o planejamento meticuloso é essencial, mas é a ação que transforma sonhos em realidade. Por mais elaborado que seja o seu plano de negócios, ele permanece apenas uma ideia no papel até que a iniciativa seja tomada. A ação é o catalisador que impulsiona o progresso, permitindo que os empreendedores testem suas hipóteses, aprendam com os erros e avancem em direções aos seus objetivos, tá? Bom, é isso. O vídeo ele ficaria muito extenso se eu falasse tudo que tá nesse roteiro de vídeo. Queria muito falar, só que a gente tem pouco tempo aqui, principalmente porque eu tenho outras coisas pra fazer e também porque senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês. Mas é isso, eu vou tentar postar uma coisa bem legal aí no decorrer dos vídeos, tá bom? E esse conteúdo aqui, gente, antes de terminar o vídeo, ele é uma mina de ouro. Então, se vocês quiserem, comenta aí. Eu quero que eu passe pra vocês um arquivo desse conteúdo aí em PDF pra vocês lerem com calma e também realizarem tudo que tá aqui, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima!